ecocardiográficos da doença arterial coronariana. Então, só para a gente introduzir o tema, a importância do tema, a gente sabe que a doença arterial coronariana ela é a principal causa de morte no mundo e, em particular, no Brasil, e, realmente, o entendimento de como a gente fazer esse diagnóstico da doença coronária antes do desfecho, que muitas vezes pode ser fatal, como a gente está vendo aqui, que seria o infarto do miocárdio, é um desafio muito importante, e a ecocardiografia, ela se impõe aqui como um exame excelente, mas aplicável em certas situações, para esse diagnóstico da doença coronária, tá? Só para a gente ter uma ideia, né, do que acontece na doença coronária, você basicamente vai ter uma isquemia, que é um desbalanço entre a oferta de oxigênio, provocada geralmente por uma placa de ateroma, tá, que pode estar associado ou não a um aumento da demanda miocárdica. Então, eu vou ter, na grande maioria das vezes, unicamente uma placa obstruindo o vaso, mas em muitas situações, eu vou ter uma situação, uma condição associada em que o paciente tem uma redução de fluxo provocada por essa placa e, por exemplo, um aumento da contratilidade, aumento da frequência cardíaca e outras situações que podem aumentar essa demanda. Então, essa balança de oferta e demanda é que vai produzir a minha isquemia. E a isquemia é o substrato fisiopatológico básico das síndromes coronarianas, sejam agudas, sejam essas síndromes coronarianas crônicas, tá? Essa tabelazinha aqui é a tabela mais importante, tá certo, da aula. Eu vou voltar para ela, porque ela mostra justamente quais são as consequências desse déficit de irrigação sanguínea do coração sobre o que você observa na ecocardiografia. Então, nos pacientes com a redução aguda do fluxo coronariano, você vai ter uma tendência a déficit de contratilidade. Esse déficit de contratilidade, ele é discriminado no ecocardiograma pelos termos de hipocinesia, quando existe uma redução da contratilidade, acinesia, quando existe a completa ausência de contratilidade, e uma discinesia, quando, ao invés de contrair na fase sistólica, você tem como se fosse um relaxamento paradoxal, tá? Esse termo cinesia, hipo-A e discinesia, em alguns laudos, ele é substituído por hipocontratilidade, né, ausência de contratilidade e movimento paradoxal, discinético ou aneurismático, quando você tem uma alteração anatômica compatível com isso. Então, assim, bem simples. Cair o fluxo de sangue para determinada região, eu vou ter um déficit de contratilidade naquela região, tá? Como no mecanismo de ação, no mecanismo de ativação celular, a fase de ativação celular que mais consome ATP é a fase de relaxamento, a fase diastólica. Antes de aparecer esse déficit de contratilidade, a gente vai ter um déficit de relaxamento. A gente sabe que o músculo tem a propriedade cronotrópica, né, de autodespolarizar, de inotrópica, que é justamente essa primeira alteração que acontece na isquemia, né? Na verdade, essa primeira alteração que eu descrevi, né? Mas, na verdade, a propriedade diastólica ou batimotrópica é que vai ser a primeira afetada, que é justamente a capacidade do ventrículo, da célula miocárdica de relaxar. Agudamente, além do déficit de contração e do déficit de relaxamento, que a gente define como disfunção diastólica, a gente pode ter também, pelo eco, a insuficiência mitral, que aqui a gente denomina ela como isquêmica, que ela é bem particular da insuficiência mitral não isquêmica, por prolapso, por endocardite, por ruptura de válvula, etc. Tá? Então, isso no paciente agudo, tá? Chegou com suspeita de síndrome coronariana aguda, uma dor torácica, um mal-estar indefinido. Eu fiz toda aquela sequência de diagnóstico de síndrome coronariana aguda, naquela tríade principal, que seria história clínica, eletrocardiograma e marcadores, tá? E eu
Para complementar, principalmente em alguns casos duvidosos, eu vou lançar mão do ecocardiograma, que, se presente em uma dessas alterações aqui, vai corroborar o meu diagnóstico de síndrome coronariana aguda. É um exame sine qua non para ser feito em emergência? Não é. Se vocês encontrarem alguma questão sobre a utilização do ecocardiograma nas síndromes coronarianas agudas, geralmente não é para diagnóstico da própria síndrome, e sim no diagnóstico diferencial que a gente tem, por exemplo, com pericardite, com embolia pulmonar, que pode dar alteração no ventrículo direito, mas nunca eu vou usar o eco, já que a clínica, o eletro e os marcadores, a troponina em particular, é que vão ser os definidores fundamentais das síndromes coronarianas agudas, tá? No contexto do paciente com síndrome coronariana aguda também, o eco ele vai ser importantíssimo não para diagnóstico, mas para prognóstico e complicações. Já que, por exemplo, um paciente que tem insuficiência mitral isquêmica, ele pode manifestar insuficiência cardíaca e eu ter a condição de diagnosticar pelo eco essa insuficiência mitral e lançar mão do tratamento, tá? Então, em relação à aguda, é basicamente isso, tá? O papel não é tanto de diagnóstico, mas sim predominantemente de prognóstico e avaliação das consequências e no diagnóstico diferencial. Em relação à insuficiência coronariana crônica, e aqui você tanto tem os pacientes que nunca sofreram um infarto, como aqueles pacientes que já tiveram um infarto prévio, você vai ter várias alterações ecocardiográficas que são bem características. A primeira seria o remodelamento ventricular, tá? É óbvio que aquele déficit de contratilidade, se a minha artéria aqui ela não foi reaberta, existe uma isquemia crônica, esse déficit de contratilidade ele vai continuar existindo. E junto com o remodelamento ventricular, eu vou ter a dilatação de câmaras e a queda da função ventricular esquerda, que geralmente a gente usa como critério de queda de função ventricular esquerda a nossa famosa fração de ejeção do ventrículo esquerdo. Tá? Eu vou ter também outras coisas, a própria disfunção diastólica é frequente, se o paciente tem isquemia crônica, tá? Nesse processo de remodelamento, eu posso ter um adelgaçamento da parede, com movimento dissinético, que caracterizaria um aneurisma de parede, tá? Mas a grande sacada aqui, tá? O componente mais importante desses pacientes aqui com doença isquêmica crônica é que a grande maioria dos pacientes não vão ter absolutamente nada. E aí eu vou explicar mais à frente por quê, tá? Basicamente, o exame é feito em repouso. Em repouso, esse fluxo sanguíneo reduzido, ele pode não ser suficiente para reduzir a contratilidade. Lembram que aqui é uma insuficiência coronariana crônica, não é aguda. Então, existem mecanismos de compensação, de modificações tanto intra como extracelular dessa região do coração, em particular do ventrículo esquerdo, que é o mais importante, para compensar essa redução de suprimento, e eu posso ter um ecocardiograma 100% normal, tá? Uma coisa que poderia ser perguntada aqui, por exemplo, em uma prova, é se a ecocardiografia normal descarta a presença de doença coronariana crônica, tá? Com certeza, já que eu posso não ter manifestação alguma. E a própria disfunção diastólica, como eu disse que o relaxamento ele é primeiramente afetado antes de que a contração, é um sinal muito pouco específico, tá? A gente sabe que a disfunção diastólica, esse déficit do relaxamento do ventrículo, ele já pode estar, por exemplo, presente com a idade, com a doença hipertensiva, com a diabetes, tá certo? Então, talvez, se eu tiver um paciente jovem que tenha uma suspeita de uma doença coronariana crônica, que não é o usual, né? A gente geralmente tem mais quadros agudos do que quadros crônicos. Mas vamos supor, hipoteticamente, num paciente mais jovem, com doença coronariana crônica suspeita,
eu faço um ecocardiograma, a contratilidade está normal, porque existe essa compensação, mas existe disfunção diastólica, eu posso, por aqui, suspeitar que esse paciente possa ter um acometimento ventricular, que aí entraria no rol de suspeitas a doença coronariana, tá? Mas é importante que vocês frisem que, para diagnóstico das condições crônicas, o ecocardiograma ele não é de tanto valor. O ecocardiograma aqui lê-se de repouso, aquele ecocardiograma com Doppler, com mapeamento de fluxo em cores transtorácico. O ecocardiograma transtorácico de repouso, tá ok? Em relação à contratilidade, que é o mecanismo, que é a maneira mais óbvia que a gente avalia a presença de isquemia, de alteração da doença por doença coronária, a análise dessa contratilidade, ela passa inicialmente por uma análise subjetiva, então os laudos de eco, eles vão descrever a contratilidade, aqui vocês têm uma imagem de 4 câmaras, imaginem a imagem das 4 câmaras do coração invertida, os 2 átrios aqui embaixo, o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito aqui. A gente vê que o ventrículo esquerdo ele tem uma boa contração, tá certo? Essas paredes aqui, a septal, a lateral e a apical, elas contraem bem, então eu tenho aparentemente uma contratilidade global e dos segmentos do ventrículo esquerdo normal, tá? Essas duas contratilidades são normais. Eu posso dizer que agudamente esse paciente não está sofrendo nenhuma isquemia, como eu disse, a gente não pode descartar uma isquemia crônica, mesmo com a contratilidade normal, mas esse dado ele vai ser importantíssimo, como eu disse, no cenário de emergência, e, obviamente, se eu tiver uma situação adversa a essa, ou seja, uma região aqui da parede do ventrículo esquerdo que não contraia bem, eu vou ter uma sinalização para um processo isquêmico. A fração de ejeção, que é basicamente o rendimento do ventrículo esquerdo, né, na fração de ejeção do ventrículo esquerdo, ela é basicamente um percentual que relaciona o fluxo ejetado pela aorta, por esse ventrículo, dividido pelo volume diastólico final. Tá? Pela ecocardiografia, como é um exame bidimensional, a gente geralmente obtém por várias técnicas. Quando você tem a doença isquêmica com déficit segmentar, a técnica mais indicada é a técnica de Simpson. É outra coisa que pode ser cobrada, tá? Existem as técnicas mais usuais, são as técnicas de Teicholz e a técnica de Simpson, tá? No dia a dia, a gente usa a técnica de Teicholz, mas quando existe uma doença isquêmica, a técnica preferida é a técnica anatômica, em que eu tenho a subdivisão do ventrículo esquerdo em vários discos, que são os discos de Simpson. Então, por um modelo matemático geométrico, você calcula a área e o volume de cada disco, soma essas áreas, calcula o volume diastólico, sistólico, e aí, com o volume diastólico e o sistólico, você calcula a fração de ejeção, tá? Para quem não sabe, a fração de ejeção, ela é uma medida percentual, tá? E uma fração de ejeção, por exemplo, de 60%, indica que a cada 100 ml que o ventrículo esquerdo recebe na diástole final, ele consegue ejetar 60 ml, tá? O valor normal da fração de ejeção é acima de 55%, entre 50 e 55 a gente diz que é limítrofe, e abaixo de 50 você tem a disfunção ventricular, tá? Note uma coisa interessante, que o paciente ele pode ter a fração de ejeção normal, mas ter uma região aqui em particular que sofre com um processo de isquemia e levando à hipocinesia. Muitas vezes o que você observa na doença coronária é uma compensação, uma vicariância das outras paredes, de maneira que mesmo com essa hipocinesia numa região, por exemplo, mais apical, você, por uma compensação da contratilidade das porções mais basais do ventrículo esquerdo, você pode manter a fração de ejeção normal, tá certo? Então, paciente tem fração de ejeção normal, quer dizer que não tem doença isquêmica? Não. Vamos ver como é que está a contratilidade dos segmentos, tá? A contratilidade dos segmentos está normal,
Então, a chance de doença isquêmica já diminui mais um pouco. Mas lembrando aquilo que eu comentei, o exame é de repouso, a gente não permite afastar em 100% a doença isquêmica com uma contratilidade global e segmentar preservada. Tá? O método de Simpson, para calcular, eu tenho que fazer o mapeamento das bordas. Existem hoje aplicativos em alguns aparelhos que já fazem o Simpson automático. A gente vê aqui uma contratilidade normal, com a fração de ejeção de 57%. Ele já faz esse mapeamento frame a frame, né, frame by frame, e ele consegue calcular o volume em cada frame desse, e estabelecer o diastólico e o sistólico, e calcular automaticamente. Aqui ele já calcula o débito cardíaco, né, e calcula também a fração de ejeção. O padrão ouro em eco para a fração de ejeção não é nem Simpson automático. É o chamado Simpson anatômico, que a gente só consegue com sondas especiais de eco, são as sondas tridimensionais, em que eu faço um corte anatômico em bloco e uma reconstrução aqui do ventrículo, e vejam aquilo que eu tinha comentado. Esse paciente aqui, por exemplo, tem uma discinesia na região apical, tá? E uma certa compensação da contratilidade nas porções mais basais. Vejam sempre que a imagem está invertida, tá? Vocês têm sempre, quando verem um eco, analisarem do ponto de vista com a imagem invertida, com a ponta para cima, próximo do transdutor, e a base para baixo. O interessante dessa metodologia que faz a aquisição em bloco com a reconstrução é que eu consigo segmentalizar. Veja que cada segmento do ventrículo esquerdo tem uma cor distinta, e eu tenho curvas de contratilidade normais, cada cor dessa tem uma curva normal, e tenho essas curvas aqui num paciente que tem um déficit segmentar, por exemplo. Além de avaliar a contratilidade, eu posso avaliar o outro aspecto da isquemia, que é a dissincronia, quando a contração de determinado segmento é mais retardada, o pico de contração é mais retardado em relação ao pico dos outros segmentos, tá? É outra coisa que pode ser avaliada. Na verdade, não é uma coisa do dia a dia, acaba sendo mais para pesquisa e situações bem mais inusitadas. O ventrículo esquerdo, então, ele deve ser avaliado do ponto de vista segmentar. Aqui eu tenho uma imagem parasternal do eixo curto, como o próprio nome diz, no eixo curto eu corto o ventrículo esquerdo no seu eixo menor, e aí a gente pode imaginar aqui o ventrículo esquerdo abraçado por essa meia-lua, que é o ventrículo direito, essa região entre o VD e o VE, tá? Em termos de parede ventricular, é o septo. Então, eu tenho o septo anterior, o septo inferior, contrapondo-se ao septo, eu tenho a parede lateral, aqui eu tenho a parede anterior e aqui a parede inferior. Essa segmentação, ela é muito importante, porque ela pode me definir a etiologia, por exemplo, do insulto isquêmico. Se eu tiver uma isquemia de determinada artéria, eu vou ter uma segmentação compatível com esse tipo de alteração. Tá? Aqui uma imagem no modo M, né, partindo dessa linha aqui, cruza esse ponto. Vejam que a imagem do modo M, que é unidimensional, é usada para o cálculo da fração de ejeção no método, nos exames convencionais, mas quando você tem doença isquêmica, pode ser que eu não tenha alteração aqui nesse segmento, ou eu tenha essa alteração só desse segmento. E aí, isso vai falsear. Por isso que o método de escolha seria a utilização dos discos de Simpson, né, do método de discos, né, o método de Simpson, quando eu tiver um déficit segmentar. Tá? Se a gente representar o ventrículo esquerdo num plano, essa é a chamada representação em bullseye, né, representação em olho de boi, que é uma representação que ela é usada por todos os métodos de imagem que veem o ventrículo esquerdo do ponto de vista segmentar. Tá? Essa foi uma uniformização dessa segmentação. Veja que estão aqui as sociedades de cardiologia, de imagem nuclear, de imagem por hemodinâmica e imagem por ressonância e tomografia.
E a ideia, quando houve em 2009 essa uniformização, é que quando eu emito um laudo de eco de um déficit de parede inferolateral, tá, esse laudo ele seja compreendido por outro especialista, tá, que faça outro método e que isso possa ser bem sincronizado em termos de entendimento, tá? Como é que a gente entende essa representação? Então, o ventrículo esquerdo, ele é colocado em um plano 2D, a ponta do ventrículo esquerdo, que é a porção mais apical, que é esse segmento 17, tá? Eu tenho segmentos apicais, tá? Da parede anterior, septal, lateral e inferior. Eu tenho aqui esse terceiro extrato, que é as porções médias da contratilidade do ventrículo, tá? E as porções mais basais na periferia dessa imagem bullseye, também representando as paredes anterior, septo inferior, inferior, a inferior, né, seja anterior, a lateral, desculpe, seja anterior ou inferior, e a anterior propriamente dita. Então, por exemplo, um paciente que tem um fechamento súbito da artéria descendente anterior, ele pode se manifestar com uma acinesia, por exemplo, de toda essa região verde aqui. E vai ser uma acinesia, por exemplo, médio apical anterior, médio apical septal, tá? Um paciente que tem uma isquemia da coronária direita, ele vai ter alterações da parede inferior e talvez do septo inferior, dependendo do grau de colateral aqui, que é enviada pelo septo. E o paciente que tem envolvimento da circunflexa, classicamente ele vai ter envolvimento das paredes laterais. Um aspecto importante no diagnóstico diferencial da doença coronária é que uma das coisas, por exemplo, que você pensa, além da doença coronária, quando você tem um déficit segmentar, é, por exemplo, outras condições como miocardite, tá? Então, a miocardite, por ela não levar ao acometimento de todo o ventrículo, ela vai dar déficit segmentar também, e esse déficit segmentar simula a doença coronária. Mas se você, por exemplo, tiver um déficit segmentar que se estende além de uma artéria, por exemplo, pegando aqui parede anterior e inferior, ou eu vou ter uma isquemia dessas duas regiões, ou o diagnóstico mais provável é que não seja, por exemplo, uma doença coronária, tá? Então, só uma dica aqui, geralmente a doença coronária, ela tende a acometer mais médio apical, ela preserva as porções basais, então, se você tiver uma hipocinesia só látero-basal, é muito difícil que isso seja, por exemplo, isquemia. Com exceção da ínfero-basal, que a doença isquêmica tem a predileção na parede inferior de mais acometer a ínfero-basal, já que a médio apical recebe circulação colateral da descendência anterior. Tá? Como é que a gente vai ver aqui no laudo? Então, aqui um laudo de exame, aqui a gente vê a fração de ejeção normal, 70%. Um laudo normal vai descrever o ventrículo esquerdo sem alteração da contratilidade segmentar, tá? Função diastólica normal. Num laudo compatível com doença isquêmica, com doença coronária, eu vou ter várias descrições, tá? Hipocinesia, acinesia, discinesia. Eu posso ter uma hipocinesia difusa naquela fase já de remodelamento ventricular, tá? Mas, tipicamente, eu vou ter um predomínio, então, a hipo, ela é difusa, mas eu posso ter, por exemplo, um predomínio septal, apical, lateral, que seja. E, eventualmente, naquela fase já de fibrose miocárdica difusa, com fração de ejeção muito baixa, abaixo de 30%, a descrição pode ser só de uma hipocinesia difusa, fica difícil o examinador diferenciar um predomínio mais de uma parede em relação à outra. Tá? Então, essa seria a minha descrição clássica do eco com a doença coronariana. A gente falar aqui rapidamente do que existe de mais novo, na verdade, não é tão novo assim, o speckle tracking, que é o strain, ele tem mais de 15 anos, que é usado na prática. A utilidade em doença isquêmica, ela não existem tantos trabalhos, é mais, principalmente na cardiotoxicidade relacionada a uso de quimioterápico e doença hipertensiva na fase hipertrófica, mas a gente pode usar também o strain. O strain, basicamente, é uma modalidade de avaliação, é um software do próprio aparelho
que mapeia esses blocos, esses pontinhos brancos, tá? Durante toda a contração, tá? E aí esse mapeamento é transformado em uma curva, essa curva é transformada em uma cor, um pico de curva, e eu vou ter a mesma representação, né, aquela representação que eu mostrei para vocês em Bullseye, que a porção mais apical fica no centro e mais basal fica na periferia, e uma representação que é menos subjetiva e mais objetiva. A grande vantagem de você hoje usar no exame de imagem o strain é que, primeiro, você melhora um pouco a sensibilidade de déficit contrátil e que você consegue tirar a subjetividade, já que essa imagem aqui ela é fornecida pelo aparelho. Quanto mais vermelho, próximo de menos 20 aqui, como a gente vê na graduação, né, mais a contratilidade é normal. Esse segmento aqui, ó, com menos 15, ele já seria um segmento com a contratilidade alterada. E aí eu tenho um leque aqui bem diverso de apresentações de strain. Na verdade, strain é uma aula à parte, é uma coisa, inclusive, que eu me interesso muito, justamente por essa facilidade em termos não subjetivos, tá? E já vários trabalhos mostrando que esses valores obtidos em vários strains, né? Eu tenho strains aqui de vários pacientes, eles são relacionados a patologias e a prognósticos também, tá? Então, um strain de um paciente que sofreu um infarto de parede anterior, né, com perda principalmente aqui da parede apical, um paciente que teve um infarto inferior, que houve acometimento aqui da parede inferior e infralateral, um paciente com uma miocardiopatia dilatada, com o strain todo alterado, poupa um pouquinho mais aqui essa região, mas é uma miocardiopatia dilatada não isquêmica, tá? E é um exame bem interessante, mas mesmo assim ele não tem a sensibilidade ideal, não dá pelo strain normal a gente descartar a doença isquêmica crônica. Doença isquêmica aguda, com certeza, a gente vai descartar se o strain for normal. Mas o grande desafio, e aí eu entro na segunda parte da minha aula, é, como eu disse, o paciente com doença crônica ou pós-infarto, em que o ecocardiograma não mostra absolutamente nada. Então, só para vocês terem uma ideia, a sensibilidade de isquemia crônica de um eletro é baixa, é 10%, isquemia crônica. A sensibilidade do ecocardiograma, se você considerar a disfunção diastólica, que é muito inespecífico, ela pode chegar até 40%, mas ainda assim é muito baixa, tá? Então, como eu disse, na doença crônica, um eco normal de repouso não permite você descartar a isquemia. E aí, o que é que a gente vai pensar em fazer? Então, a gente entra numa outra parte da aula, que é comentar um pouco sobre os chamados testes indutores de isquemia, ou provas funcionais. Então, quando um colega comenta, eu vou pedir uma prova funcional, é justamente quando você vai colocar o coração à prova e avaliar se existe um déficit de reserva de fluxo que promova isquemia se esse paciente aumentar a sua demanda. Esse aumento de demanda, a indução de isquemia, ela vai ser provocada pelo esforço físico, pode ser em esteira ou bicicleta, e ela pode ser provocada por métodos farmacológicos. Aqui eu listei a dobutamina, dipiridamol e a adenosina. Tá? Basicamente, os 4 exames que existem são o teste ergométrico convencional, que muitos ainda chamam de eletrocardiograma de esforço, mas a gente sabe que é mais do que isso, ele avalia outros elementos que não só o eletrocardiograma, tá? O eco de estresse, que é o que eu vou comentar, já que é a aula de ecocardiograma, mas também a cintilografia e a ressonância de perfusão para avaliação de isquemia. O princípio básico desses 4 exames eu faço uma aquisição basal, faço, por exemplo, um eletrobasal, um ecobasal, vejo como é que está a minha situação, tá? Submeto o paciente ao estresse e repito essa aquisição. Se, quando eu repetir a aquisição, a imagem, ou no caso o eletro, continuar igual, é porque o paciente não tem isquemia, tá? Então, faço um ecobasal, tá normal, submeto o paciente ao estresse. Apareceu uma hipocinesia, é porque o paciente tem isquemia, tá? Mesma coisa, cintilografia, faça cintilo basal, perfunde bem, ou a ressonância basal, perfunde bem.
submeto o paciente ao estresse, se aparecer isquemia, vai ser na manifestação por alteração de déficit contrátil ou déficit de perfusão, tá? Então, a isquemia é diagnosticada pela diferença entre essas duas imagens. E quando a gente lista esses exames, a primeira coisa que vem à mente, e aí, qual seria o melhor? Qual seria o melhor? Então, a gente tem que raciocinar que à medida que eu tenho uma obstrução coronária, eu vou diminuir a capacidade dessa coronária de vasodilatar, é o que a gente chama de redução da reserva de fluxo, tá? Uma coronária normal consegue aumentar o fluxo em até 5 vezes, se necessário, durante uma situação de maior demanda. Na medida que eu aumento essa obstrução para 50%, 70%, 90%, essa capacidade vai reduzindo, tá? Porque ele já vai vasodilatando para manter a perfusão. E se a gente entender essa sequência, que a gente chama de cascata isquêmica, a gente vai entender que a primeira alteração que vai aparecer seria a má perfusão, aqui depois de 50%, 60% de obstrução coronária. Em seguida, eu vou ter um déficit de função, a hipocontratilidade, como eu tinha comentado com vocês, né? Em seguida, tá, se eu progredir nessa obstrução coronária, eu vou ter alteração eletrocardiográfica, e, por último, eu vou ter uma alteração clínica, que seria na forma de angina, tá? Se a gente entender essa cascata, tá, essa escadazinha aqui, é fácil a gente entender que a sensibilidade dos testes indutores de isquemia, ela vai ser progressiva, do mais sensível para o menos sensível, em relação à ressonância de estresse, seguido da cintila de estresse, porque são métodos que analisam a perfusão, tá? Em seguida, eu vou ter uma sensibilidade boa do eco de estresse, porque avalia a função, e, por último, o eletrocardiograma de esforço, que vai analisar o eletro e o aparecimento de angina durante o esforço. Então, essa figura aqui, ela é bem didática para a gente entender qual é, por exemplo, o exame de maior sensibilidade, o exame que detecta primeiro a doença coronariana crônica, né? Aqui a gente está falando de doença coronariana crônica. Existem ainda alguns conceitos que eu não vou entrar em muito detalhes, depois, se vocês tiverem dúvida, eu posso comentar mais, que seriam os conceitos de atordoamento, tá? E de hibernação. Basicamente, pós uma síndrome coronariana aguda, você vai ter atordoamento, ou seja, o fluxo está normal, mas aquela contratilidade vai continuar alterada por um tempo curto. E na doença coronariana crônica, o ventrículo ele pode hibernar para não morrer, e aí o paciente tem uma hipocinesia, uma acinesia, por exemplo, por conta de uma redução crônica do fluxo coronariano. Obviamente, na hora que eu abro essa artéria, essa alteração ela se normaliza, tá? Isso aqui, a hibernação, o principal diagnóstico diferencial, quando você, por exemplo, tem uma acinesia, é com a fibrose. Quando você não tem uma reperfusão precoce pós-síndrome coronariana, tá? Você pode ter uma fibrose, e mesmo com o estabelecimento normal do fluxo, como é fibrose, não contrai, e essa contratilidade ela vai estar ainda comprometida, mesmo com a abertura da artéria. Essas aqui são justamente as diferenças do miocárdio isquêmico, hibernante, atordoado e fibrótico. Veja que, independente da perfusão, como eu disse, a contratilidade, ela em repouso, ela é anormal, não se altera quando eu submeto o paciente ao estresse, e quando o paciente é reperfundido, ela não vai melhorar. Diferente do miocárdio hibernante, tá? Que tem uma perfusão anormal, por isso que em repouso a contratilidade ela é anormal. Se eu submeter um estresse, ele vai piorar mais ainda e vai recuperar após eu revascularizar, tá? Em relação ao ecocardiograma de estresse, né, que é o método que a gente vai falar aqui nessa aula, como eu disse, ele pode ser por esforço físico ou farmacológico. O esforço físico é um teste de esteira. A gente até disse que o exame em si é como se fosse um teste ergométrico mais uma avaliação por eco, então ele já soma a sensibilidade do teste ergométrico convencional. Então ele faz a aquisição basal, faz um teste ergométrico convencional, no pico o paciente se deita novamente
e o examinador vai comparar as imagens do pico, né, no primeiro minuto pós-esforço com a de repouso. Tá? A grande vantagem dos métodos físicos é que não requerem punção venosa, a segurança é a mesma de um teste ergométrico convencional, diferente de você, por exemplo, fazer uma dose alta de dobutamina, que pode ter efeitos colaterais bem complicados. Outra maneira de fazer o protocolo de esforço é com a bicicleta, tá? Que é mais interessante porque a aquisição é contínua, você não precisa interromper para o paciente fazer o esforço. Tá? Tem algumas vantagens e desvantagens dessa posição em relação ao retorno venoso, mas é uma técnica também bem interessante. É, inclusive, a principal técnica de estresse para os pacientes que têm alguma indicação precisa de um teste melhor do que um teste ergométrico na Europa, principalmente. Os protocolos com dobutamina, a gente usa a dobutamina, a atropina e, no final, o metoprolol para reverter a dobutamina. São doses progressivas de dobuta que a gente faz e vai analisando a contratilidade. A mesma coisa com o dipridamol, que é um vasodilatador, vai causar um mecanismo de roubo de fluxo coronário, mostrando se existe alguma isquemia durante esse teste, né, esse teste reativo. Aqui são os padrões do ecoestresse, a gente tem fases de baixa dose de dobutamina e de pico de dobutamina. O paciente que tem a contratilidade normal em repouso, que aumenta progressivamente, esse paciente não tem lesão isquêmica, é um exame de ecocardiograma de estresse normal. No paciente isquêmico, essa contratilidade aumenta em baixa dose e piora no pico, tem isquemia. Se essa isquemia já se manifestar em baixa dose, a gente diz que é uma isquemia mais grave, com baixa carga. Se o paciente tem uma hipocontratilidade, essa contratilidade melhora e volta a piorar, a gente chama isso aqui, é questão de prova, tá? Resposta bifásica, que é esse padrão melhora, piora, que é o melhor preditor de todos, inclusive de todos os exames indutores de isquemia, para viabilidade, tá? Então, eu posso pegar um paciente com fração de ejeção aqui de 30%, na baixa dose, essa fração chega a 40%, 50%, normalizar praticamente, e ela volta a piorar no pico do estresse, e isso é um determinante bem importante, que se eu abrir essa artéria, essa contratilidade, ela em repouso vai voltar à normalidade, tá? Se essa contratilidade, ela não se altera, a gente disse que, sendo hipocinético, né, em repouso, que não existe viabilidade. É um exame que é bem interessante, que no mesmo exame a gente já avalia isquemia, viabilidade, atordoamento, hibernação, carga isquêmica, ele tem uma série de vantagens, tá? Que a gente vê aí. Então, para a gente fechar, o ecostresse é um exame que tem uma sensibilidade superior ao teste ergométrico, para dar obstrutivo. Ele tem uma acurácia na doença coronariana grave, multiarterial e em vasos significantes, que é excelente, tá? Nunca você vai pegar um paciente com doença multiarterial grave e ter um ecostresse negativo. Diferente que, às vezes, pode acontecer com a cintilografia. Mas, com vasos menos significativos, doença uniarterial, vaso realmente pequeno, você pode ter um ecostresse negativo, no caso falso negativo, e aí a sensibilidade da cintilografia miocárdica ela é superior. Tem uma ótima correlação com o prognóstico, tá? Mesmo não afastando a DAC, tá? Mas se o paciente tiver DAC, tiver um ecostresse normal, tem um bom prognóstico. Como eu disse, eu vou avaliar outras coisas, como viabilidade. Obviamente, é um exame ecocardiográfico completo, a gente vai avaliar a válvula, vai avaliar relaxamento. A disponibilidade, então, no interior, numa cidade pequena, você só precisa de uma esteira e um aparelho de eco e já consegue fazer um ecostresse, tá? E a questão da segurança, não tem radiação, você pode repetir quantas vezes for. Mesmo assim, 7 a cada 1000 com dobutamina e 7 a cada 10.000 com dipridamol podem ter complicações graves. E aqui eu estou listando as desvantagens. A primeira é completamente operador dependente. Você tem que ter segurança com o operador que faz o exame, né? Essa relação é importante. Janela dependente, então às vezes você tem que pedir contraste para realçar esse ventrículo aqui e analisar melhor. E, como eu disse, falso negativo em pacientes com lesões intermediárias e vasos finos. Aqui está uma meta-análise
a comparação da dobutamina, do eco com dobuta, com a cintilografia com DIP. Vejam que a cintilo tem uma sensibilidade maior, perto de 90%, contra 80%. Só para vocês terem uma ideia, o teste ergométrico tem 60% a 70% de sensibilidade, então é uma escadinha aqui também em termos de sensibilidade. E vejam uma coisa interessante, a especificidade, ou seja, a capacidade de dizer que é normal um exame que é realmente normal. Então, uma sensibilidade maior do eco-estresse em relação à cintilografia. Por isso mesmo, é um exame que é muito utilizado, por exemplo, em pacientes mais geriátricos, em pacientes que você tem uma atitude mais conservadora. Por conta desse valor de especificidade acoplado a um valor prognóstico, a gente vê que as curvas de evento com a cintilografia versus o eco-estresse, elas se distanciam muito mais no eco-estresse do que na cintilo, mostrando que o eco-estresse tem uma capacidade maior de especificidade. Aqui, só para a gente resumir, se a gente colocar aqui em termos de sensibilidade e especificidade, partindo da ergometria, tá? A melhor sensibilidade é da cintilo, tá? E a maior especificidade, sem perder sensibilidade, é do eco com a dobuta, tá? Também não adianta eu fazer um exame de eco com DIP, que, apesar de ter uma especificidade maior, praticamente não tem sensibilidade. E um ponto importante, né, e aí, a gente vai pedir esses exames para todo mundo? Não. Para eu solicitar o exame, eu tenho que ter uma avaliação clínica, história, avaliação de fatores de risco, e fazer o cálculo. Existem várias tabelas que você pode fazer o score de risco. O score de Framingham já seria o inicial, né, mas, de acordo com a minha suspeita, eu vou submeter ou não esse paciente a um teste indutor. Aqui o exemplo de um estudo com a cintilografia. Veja que o paciente que tem só 1% de chance de ter doença coronária, se eu fizer cintilografia nesse paciente, e aí mesmo se aplica ao estresse, o valor preditivo positivo, que é esse aqui, é muito baixo. Ou seja, a chance de um falso positivo, se der positivo, ela é muito alta. Aqui está uma comparação, tá? Então, cada método vai ter suas particularidades. Eu falei que para avaliação de fibrose o eco-estresse é interessante, mas o padrão ouro é a ressonância, porque vai me quantificar o percentual de fibrose, tá? Avaliação prognóstica, o eco-estresse é excelente, tá? Mas cada um vai ter suas particularidades e, basicamente, eu vou indicar um ou outro teste indutor de isquemia desse de acordo com a situação que eu estou vivendo. Tá? Eu preciso de um exame com maior sensibilidade ou mais especificidade, eu vou indicar esse exame de acordo com o meu objetivo. Para resumir, tá? Esse aqui, dessa segunda parte, é o slide mais importante. O que é que eu vou ter como fluxograma? Então, paciente de baixo risco. Então, o paciente chegou com uma dor torácica, mas é um paciente de muito baixo risco. A dor eu acho que é atípica. Então, vamos seguir o fluxo normal de teste ergométrico. Agora, é um paciente que não pode fazer esforço, ele tem um bloqueio de ramo esquerdo que o teste ergométrico inviabiliza, né, por conta da alteração basal, tem um marca-passo, o eletro já é bem alterado, o segundo exame, para quem não pode fazer ergométrico, é eco-estresse, tá? Sempre questionando se você realmente precisa fazer esse exame. Já nos pacientes que chegam, por exemplo, com dor de risco intermediário ou alto, por exemplo, paciente com dor suspeita, diabético, tá? Eu descartei doença coronariana aguda, marcador normal, clínica suspeita, tá? Mas fiz um eco de repouso normal, tá? Não tem déficit segmentar em repouso. E aí eu vou partir para um teste indutor de isquemia. Como eu careço de acurácia de ergométrico e eu não posso me arriscar um falso positivo ou negativo no paciente de risco tão alto, o ideal para esse paciente, um diabético com fator de risco, seria eu já partir para um teste com melhor acurácia, que seria ou eco-estresse ou cintilografia. Eu não coloquei aqui a ressonância porque ela tem menos estudos, mesmo parecendo sendo mais sensível do que a cintilo, e ela tem questões logísticas relacionadas ao próprio exame, e na prática é o que realmente a gente tem utilizado a ressonância mais para avaliação de fibrose mesmo, tá? Mas, basicamente, eu preciso, por exemplo, diagnosticar ou prognosticar? Se for diagnosticar, cintilo.
prognosticar ecoestresse, tá certo? Eu sou mais conservador, ecoestresse. Eu quero uma sensibilidade ótima, é um paciente muito jovem, está com uma dor muito típica, eu quero a melhor sensibilidade, cintilografia. Idealmente, hoje em dia, tá, não é tema da aula, mas a gente tem até a angiotomografia de coronária, que teria a sensibilidade de descarte maior ainda, porque eu vou desenhar a árvore coronária com a tomografia e vou ter condição de descartar mais num paciente que eu quero realmente esse descarte, tá? E, finalmente, para os pacientes que fizeram o ergométrico, ele deu positivo, mas não é um positivo francamente positivo, antes de ir diretamente para o cateterismo, eu posso lançar mão de um outro exame doutor, que aqui seria o ideal, o ecoestresse, já que é um exame menos invasivo, com menos risco, menos radiação. Tá, gente? Eu espero que vocês tenham acompanhado. Na verdade, aqui, esse último slide é que a gente deve sempre, quando estiver diante da clínica, aliar elementos de fatores de risco para não só identificar a placa vulnerável, mas sim o paciente vulnerável. Que muitas vezes, identificando situações de isquemia ou não isquemia, mas um paciente que seja vulnerável, o mais importante é o combate justamente a esses fatores de risco. Eu espero que tenha sido interessante aí para vocês, que tenham correspondido, que eu tenha correspondido aí ao que foi proposto. Obrigado, gente.